9 horas e 37 minutos. Começa pela Rede Jovem Pan mais uma edição do Morning Show, seu matinal de informação e entretenimento. Tamo aqui, vamos junto, até às 11h30. Bom dia, meus amigos. Bom dia! Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem. Olha aqui, quem tá com a gente já a postos pra mandar sua notícia, Simone Manoc, ó. Olha lá, ó. Protegida e tudo mais, ó. Ó o pingente dela. Tá vendo? Bom dia, Poloni. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo. Estudou bastante ontem, o espaço? Muito, sim. Te pego hoje, hein? Meu Deus. Vamos lá, bom dia, Armando Vanucci. Não estudei nada sobre astrologia, nem astronomia. O Vanucci hoje tá de Man in Black, Matrix, uma coisa assim, Tá né? demais hoje, viu? Vocês pediram? Você vai pagar essa prenda pra gente. Você Pago vai ficar a de prenda óculos hoje. escuro até o final do Vou programa. enxergar, tá bom. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Tudo Edgar. bem? Tudo bem. Tá ótima com esse modelito aí, tá combinando com os tons do estúdio, não tá? Ah, vai, Edgar. Não tá, que Brau? fofo. Ela tá sempre ótima, Ela é sempre né? maravilhosa, né? Sempre Essa mulher, maravilhosa. ela inspira a Gente, mulher. vocês são Aí. fofos. Obrigada. Quem tá na internet tem, claro, que acesso pra assistir aí todas as câmeras do estúdio jpfm.com.br/Morning Show ao vivo. É Boa. só você entrar também pelo aplicativo do celular. Se você já tiver, entra aí no ao vivo que já estamos no ar. Bom que eles Mentira. saibam também, Paulinha. Qualquer celular? Sim, qualquer smartphone. Uau, que demais! Bom que eles Essa foi saibam nossa também que a gente preparou uma surpresa especial, exclusiva, para quem nos acompanha em live streaming, pela internet, pelo nosso aplicativo, né, Paula? Hoje é um dia bem especial. A gente tem convidado especial com ação especial pra você que assiste pela internet. Será Boa. um convidado Quem especial? será? Daqui a pouco a gente revela. As informações você confere aqui no Morning Show. Nosso giro de reportagem segue agora diretamente da redação da Jovem Pan. Paulo Pontes vem com os destaques dessa terça-feira, 26 de agosto. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia, amigos do Morning Show. Vou com dois destaques na área policial. Uma lá no Paraná. Acabou agora, no começo da manhã, a rebelião na penitenciária estadual de Cascavel. E, de acordo com a Secretaria de Justiça do Paraná, 5 detentos foram mortos, pelo menos 25 ficaram feridos. E 2 agentes penitenciários que eram mantidos reféns desde o início desse motim foram libertados. O motim começou no último domingo, portanto, uma rebelião que demorou 45 horas. De acordo, e uma outra informação é que as investigações do Ministério Público e da Polícia apontam para Rui Marco Antônio, ex-dono do Hospital São Luís, como um dos responsáveis pela manutenção do ex-médico Roger Abdelmaci no Paraguai. Mas ele confirmou, através do seu advogado, que fez um repasse à família de Roger Abdelmaci enquanto ele estava foragido. Seria um repasse de R$200 mil a uma filha e uma irmã de Abdelmaci que passavam por dificuldades. Só que o Ministério Público está tentando apurar se esse dinheiro foi dado à irmã de Abdelmaci para que fosse enviado para o Paraguai e bancasse o sustento do ex-médico, que está preso, né, lá em Tremembé, condenado a 278 anos por estupros, Edgar. Sim. Esse cara aí vai como... Vai ter que se explicar direitinho, Se viu? for seguir o que o neto dele publicou aí nas redes sociais... Quero que ele apodreça, né? Acho que ele não tem muito o que explicar não, viu, Paulo? Não tem não. Obrigado pelas informações, viu? Um abraço. Olha só, 9h52, agora vamos ouvir o Quartarolo, Luiz Carlos Quartarolo, que tem o seu destaque esportivo também. Quartarolo, tá me ouvindo aí? Não tá? Então vamos com o Fred, vamos aproveitar o Fred. Fred, olha só, achei que a gente ia fazer já quase uma mesinha redonda aqui em torno do centenário do Palmeiras. Esse é o teu assunto de hoje, né, Fred? Com certeza, Edgar. Bom dia a Bom você. dia. Parabéns aos palmeirenses. Hoje completando 100 anos da sua fundação. Muita história, muitas glórias, títulos, alguns dissabores, como 2 quedas em 2002 e em 2012. Mas o palmeirense está feliz comemorando. Muita gente com a camisa do Palmeiras nas ruas de São Paulo. A festa já começou na madrugada já dessa terça-feira na Rua Toriaçu. No estádio também da mesma forma, homenagens ao Palmeiras. E vamos ouvir personagens do Palmeiras contando um pouquinho da sua emoção exatamente do centenário. Primeiramente, o Paulo Nobre, agradecendo o apoio da torcida neste momento difícil, o Palmeiras saindo da zona do rebaixamento. Olha, a torcida do Palmeiras está absolutamente de parabéns. Muito antes de os ingressos serem baixados, eles já estavam comparecendo e aplaudindo e apoiando a equipe o tempo inteiro, do primeiro ao último minuto de jogo.
E esse é o caminho. Esse elenco tem totais condições de tirar o Palmeiras dessa situação, totais condições. Agora, com o apoio frenético dessa torcida fanática que nós temos, o grupo cresce muito. E é esse grupo que consegue nos tirar da situação que nós estamos. Com o apoio da torcida, não tenho dúvida nenhuma que vamos superar mais essa dificuldade na nossa história. A história do Palmeiras, ela é pautada por muitos momentos difíceis e o Palmeiras sempre se reinventando e sempre se superando. Esse vai ser apenas mais um desses momentos da nossa história centenária. Este é o presidente Paulo Nobre. José Carlos Brunor, diretor executivo do Palmeiras. Hoje a expectativa, a festa é à noite, uma casa de shows na zona sul de São Paulo. Do anúncio, enfim, Palmeiras campeão mundial com a conquista da Taça Rio de 1951. Brunor fala se essa será a grande surpresa e não o Ronaldinho Gaúcho. Vamos ver se confirma, mas eu acho que é sempre para o Palmeiras o que interessa é o resultado de campo, né? É isso que o torcedor gosta de ver, é isso que a gente espera cada vez mais acontecer. A gente espera que isso também venha o mais rápido possível para que o torcedor tenha essa alegria, que nós, dirigentes, também saibamos que isso a gente está no caminho certo. Este é o diretor executivo José Carlos Brunor. Nós ouvimos também o ministro dos esportes, Aldo Rebelo, é palmeirense. Ele fala da grande emoção. O que ele lembra nesse momento, falando de centenário, a história do Palmeiras? Toda grande instituição, toda grande nação vive de glórias, mas também de tragédias. Não se forja uma instituição para a história sem momentos de glórias e sem momentos de tragédias. E o Palmeiras, como toda grande instituição, tem momentos de glórias, a conquista dos grandes títulos nacionais e internacionais, as vitórias contra os maiores esquadrões do mundo, contra o Real Madrid, lá na Espanha, contra o Barcelona, na Espanha, a goleada de 6-1, a maior goleada que o Boca Juniors sofreu numa Libertadores, aqui em São Paulo, as conquistas dos campeonatos paulistas e os momentos difíceis, né? A perda do Mundial de Clubes em 99, né, para o Manchester, a derrota para o próprio Boca Juniors aqui nos pênaltis na Libertadores, mas o Palmeiras é protagonista. Quando o Palmeiras não faz a sua própria história, ele escreve a história dos seus adversários, mas sempre está a fazer história. Este é o ministro Aldo Rebelo, mais um palmeirense. Agora é Roberto Cabrini, apresentador, repórter do SBT. Fala o que vem à cabeça: 100 anos de histórias, glórias e, claro, algumas tristezas na vida do Palmeiras. Tudo isso que você colocou no enunciado da sua pergunta contribui para a gente amar tanto esse clube. O sofrimento, a alegria, enfim, a história. É uma história de muita emoção que remete ao meu bisavô vindo ao Brasil em 1896, com meu avô com 6 meses de idade. Enfim, o sentimento de ser palmeirense foi passado do meu bisavô para o meu avô, do meu avô para o meu pai, do meu pai para mim, de mim para o meu filho. Então, é algo que passa de geração a geração, uma história muito bonita, uma história que faz com que a gente fale em Leão, Aurículo, Pereira, Filho Zeca, Dudu, Edemir Guia, Dure, Vinha César, Enei, como qualquer criança fala batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. É algo que pertence ao nosso imaginário, ao nosso inconsciente, à nossa cultura, à nossa identidade. É claro que como jornalista eu sou absolutamente imparcial, pelo menos procuro ser. Grandes reportagens que eu fiz foram sobre o Corinthians, por exemplo, no meu começo de carreira como repórter esportivo. Eu tenho muito orgulho disso. Mas o ser humano Roberto Cabrini, o cidadão Roberto Cabrini é palmeirense, tem muito orgulho disso. Sabemos que tivemos 100 anos de muita glória e temos convicção que, apesar de todo esse momento de muita dificuldade, que mede o quanto a gente gosta do time, e isso também faz parte do processo, sabemos que outros 100 anos e muitas glórias estão por vir também. E para fechar, o apresentador Gilberto Barros, radialista também, apresentador, o Leão. Você foi fundo, Opa, né? de todos os extremos, hein? De ministra apresentador Leão, que vamos beleza. Vamos lá. Ele falando das emoções, o que ele lembra quando se fala da história do Palmeiras? Eu guardo meu avô chorando, Palmeiras e 15 de Piracicaba, final do Paulistão. Eu em Piracicaba, no colo do vovô. O vovô fazia chuteiras pro 15, pro dar bronze, esse negócio todo. E o vovô chorava e sorria, porque o Palmeiras ganhou o campeonato e o 15 foi vice. E a gente fez festa, a vovó fez aquela macarronada, o vovô pegou aquele vinho no garrafão de lado e tal, e brindava o Palmeiras e chorava do outro lado, porque o 15 de Piracicaba não conseguiu o título.
E eu guardo muitas recordações, muitas recordações. Aí o Gilberto Barros, que é um grande ouvinte da Jovem Pan, ele adora o José Manuel de Barros, ele diz que é o primo dele. Palmeiras completando 100 anos, é o seu centenário, fazendo festa. Claro, o momento no futebol atual não é bom, mas a história é muito grande, Edgar. Boa, obrigado, Fred. Palmeiras, sem dúvida alguma, um time dos mais importantes do Brasil, tem uma história bacana, um time clássico brasileiro, né? Quem não se lembra do jogo de botão ali, né? Com o emblema do Verdão ali. Legal, Fred, obrigado, viu? Parabéns pela reportagem aí. Antes da gente ir para o nosso break, o Procon de São Paulo multou a empresa Philip Morris em R$1.100.000 por considerar a campanha publicitária talvez de um dos cigarros da sua marca abusiva, porque aproveita da inexperiência do jovem, sempre associando a alguma situação de status na vida, alguma oportunidade a mais ao hábito de consumir, de fumar o seu cigarro. Portanto, a Philip Morris multada pelo Procon e a empresa recorreu, e essa multa ela é calculada pela gravidade da infração, né? E essa é uma das mais graves, né? Quando, no caso, se aproveita da inexperiência do jovem. Bom, falando ainda da... De inexperiência do jovem? De inexperiência do jovem, não, mas da envolvimento que todos deveriam ter com a política, foi realizado o debate, né? Dos governadores em São Paulo. Teve um debate, né, que foi feito pela Jovem Pan, pela SBT, o UOL Folha, e foi de tarde o debate, então foi complicado, teve uma audiência baixa, né, Vanucci? Foi difícil de acompanhar. Mas eu tenho, 2.9. Foi 6 da tarde isso? Começou 15 para 6. 15 para 6. Pois é, aqui na rádio foi bom a audiência. Mas achei repetitivo, eles já estão muito treinados, quem tá assistindo já tá vendo, mas foi o primeiro com o Alckmin, muito então foi protocolar, interessante. Né? Porque foi a primeira vez que o governador pôde estar, porque antes ele tinha passado mal. Agora, a grande questão que fica é por que a Folha contou o número de bocejos do Eduardo Suplicy durante o debate? Porque isso é matéria da capa de UOL aqui. Pra dizer que tava chato Suplicy o debate. bocejou 11 vezes em meia hora. Quer dizer, se isso foi o ponto alto do debate, eu não quero nem ver o resto. Pois né? é. Agora 10:01. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Olá, 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 olá. Sejam bem-vindos vocês de todo o Brasil, Terra Brasilis. Olha aí, Pindorama, venham com a gente. Pindorama, no interior de São Paulo? Você curtiu? Eu conheço uma pessoa de Pindorama. Você conhece? Primeiro nome do Brasil aí. Pindorama. É o fato é que a gente tá entrando em rede nacional, né? Pra todo o Brasil. Você vem com a gente até as 11h30 da manhã. Informação, entretenimento, bate-papo e confere com a gente esta exclusiva com ele, Dinho Ouro Preto e Ives Passarel. Capital Inicial aqui representado em, deixa eu ver, 2/4, talvez pouco, enfim. Tem os músicos de apoio. Não cobra a matemática do pessoal da banda de rock, é sacanagem. O Edgar é que tá tendo dificuldade de dividir 4/2. É que tem os músicos de apoio. Eu fiquei pensando se eu consideraria esses músicos de apoio. Tem o cara que faz a base lá, pô. Sim, nós no palco nós somos 6, então teria um terço aqui. Um terço. Então tá explicado. Bom, prazer receber vocês, alegria. Edgar, prazer é ver você sempre, mais uma vez. Que classe tá aqui falando com vocês desse lançamento. Pois é, a gente se conhece há tanto tempo aqui, ouvintes que estão pegando agora o bonde andando. A gente se conhece há tanto tempo aqui, Edgar, que a primeira coisa que a gente faz é falar da idade dos nossos filhos, o que não é bom sinal. Falou, meu filho está na faculdade, a minha filha está se preparando para entrar na faculdade. Há pouco tempo atrás eu lembro de encontrar o Edgar e nossas crianças eram todas pequenininhas. Nossos filhos ainda estavam no jardim de infância. E a gente já agora com 70 anos, mais ou menos, né, Dinho? Bom, vamos lá, vamos conversar a respeito de Viva a Revolução, novo lançamento da banda, o que tem nesse álbum que a gente deva saber logo de cara. A gente pode começar a falar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai colocar uns trechos de umas músicas, Dinho. Você pode escolher, Ives. Também. Algumas pra gente colocar aqui pra nossa audiência já dar uma checada Edgar, aí. O Capital tem décadas, já começa a ter vergonha de dizer quanto tempo a gente tem de estrada, mas esse é pra você ter uma ideia, esse é o nosso 16º disco. E aí nós somos uma banda que trabalha de um modo quase compulsivo, obsessivo, tanto que nos últimos 4 anos, de 2010 pra cá, esse é o nosso 3º lançamento. A gente quis, de algum modo, que esse disco... Acho que uma banda que trabalha desse modo... Em geral, as bandas veteranas como nós tendem a fazer lançamentos cada vez mais... espaçados. Tende a ser uma média de uns 6, 7 anos. Nós
não nos comportamos bem assim. Então nós achamos que nós partimos do pressuposto que esse disco precisava ter alguma diferença, se destacar no meio do ruído todo, tanto dos lançamentos do próprio Capital quanto dos lançamentos das outras bandas. E a gente... o modo que a gente encontrou de enfatizar uma diferença nesse disco foi através do formato do disco. A gente fez um disco menor, ele é um EP, ele tem 6 músicas. A gente procurou um outro produtor para dar uma outra sonoridade ao disco. A gente procurou o Liminha, com quem a gente nunca tinha trabalhado. E a gente procurou parceiros novos, por fim, também. A gente procurou, então, tem a participação do Thiago Castanho como compositor. Mas o Alvin, por exemplo, já tinha feito coisas... o Alvin trabalha conosco há 25 anos. O Alvin não vale. Até o fotógrafo dessa vez foi o Gabriel Fickbold também, que é um... A gente novo, né? Fotógrafo é um Não, já tem um tempo, mas conosco ele nunca tinha trabalhado. Ele então... tá tendo bastante destaque. Agora a gente falou aqui da SP Fotografia. Verdade. Ele é um cara muito talentoso. Aí a gente procurou também o outro parceiro, foi o Cone Crew, diretoria lá do Rio, os garotos do hip hop. Tem o Thiago também no disco. O Thiago toca e era guitarrista do Charlie Brown. Do Charlie Brown. Deixa eu abrir aqui uma... A gente sempre tem uma pergunta pelo WhatsApp que a gente passa para os nossos ouvintes interagirem com a gente do Brasil inteiro, mandando arquivos de voz. A gente acha que poderia aproveitar a presença. O que vocês acham? Vamos decidir aqui na hora, então, pessoal. Isso não é muito arriscado, né? A sugestão seria que... Ai, meu Deus do céu. Não, que os ouvintes mandassem aí a sua música favorita do Capital Inicial. Porque a gente pode pegar... Vocês têm uma longevidade aí interessante no rock. A gente pode abarcar aí tanto os fãs mais velhos quanto os fãs mais novos, né? A gente tocou em Santos agora, na sexta-feira. E tinha é curioso, eu olhei na plateia e eu vi uns três pais com os filhos adolescentes. E aí, os pais conheciam as mais antigas, os filhos as mais novas. O pai ficava apontando assim. O pai curtia veraneio vascaíno, assim, né? Mas que é mais ou menos vocês que são pais, né? Mas esse negócio da renovação tem a ver com esses discos que a gente vem gravando assim direto e sem parar a turnê. Esse que é o mais maluco, né? Que a gente fala assim, a gente não para fazer o disco. Assim, vamos ficar 2 meses. Não, a gente continua a turnê, grava nesse meio e tem essa renovação pelas músicas novas. Como eu imagino, quando vocês decidem parar pra entrar no estúdio, imagino que o repertório já tá meio caminho andado. Mas a gente não para, então a gente não para. A gente grava enquanto a gente está na estrada. Era como se você estivesse trocando o pneu de um carro, ele andando. Então a gente vai, compõe o disco com o Capital tocando, grava com a gente tocando e ainda faz num fim de semana um show. Enquanto isso você tá montando... Frita peixe, óleo gato, meio, sei lá, neurótico, mas funciona. Funciona. Deixa eu passar o número do WhatsApp, então, pra você participar e contar pra gente a tua música favorita do Capital Inicial de todos os tempos, tá bom? 94164-3037. O prefixo é o 11, 94164-3037. Olha só, a gente daqui a pouco começa a colocar os arquivos de voz com você dizendo a sua música favorita do Capital Inicial. Vamos lá, pessoal, perguntas para a banda. Tem pergunta aqui no Twitter já do Ismael Fernandes, ele quer saber o seguinte: aquela conexão das bandas de Brasília ainda existe? Sim, no plano espiritual, pelo menos. O Dado, mais comigo no caso, mais com o Dado, porque nossos pais são casados. Então, e além disso, nós já éramos melhores amigos antes disso acontecer. Então, dos nossos pais casarem, eu digo, né? Então, Dado é meu melhor amigo desde que eu tenho 11 anos. Desde a minha infância. O Bonfá, que também continua próximo. A gente festejou meu aniversário agora. Vieram todos do Rio pra festinha. O Bonfá tava lançando uma cachaça que ele fez chamada Perfeição. Ah, sim, eu soube disso. É boa? Você provou? Provei. Boa. Eu ganhei a garrafa. Ganhei a garrafa. É porque ela toda mas ela é meio gourmet, ela tem um formato de garrafa de champanhe, assim. Ela é bem bacana. E os Paralamas a gente vê sempre mais na estrada, né? Trabalhando. A gente vai tocar com eles agora no domingo, em Vitória da Conquista, na Bahia. E... os únicos que assim, se afastaram um pouco são a Plebe Hood. Mas o Jander, que era o vocalista da Plebe Hood, está trabalhando na equipe do Nando Reis. Sim. Então eu acabo esbarrando com ele quando a gente acaba tocando com o Nando, eu vejo de vez em quando. Mas de qualquer modo, somos todos muito amigos. Os Raimundos também. E os Raimundos, falei com o Digão anteontem, o Digão me ligou pra
pra ter uma banda nova chamada Dona Cislene de Brasília. Brasília continua produzindo bandas bacanas. Digão me ligou, ele quer botar uma banda naquele programa que eu tô participando, o quero falar Superstar. sobre isso. Vamos falar sobre então isso. Então né? ele acha que essa banda é muito bacana, ele me ligou pra Sugerir ver se eu ele. poderia empurrar lá dentro e eu tô tentando ver se eu E consigo. você consegue apadrinhar? É fácil apadrinhar? Na verdade, tô tentando inscrever a banda lá. Eu não sei nem se isso eu consigo. Eu pedi para o meu empresário descobrir se é que é possível inscrevê-los. Mas minha influência acaba aí. A gente vai descobrir o tamanho do pistolão. Eu não tenho poder algum. Imagino que se você tá tendo esse trabalho, você deve ter gostado do som da banda. Sim, é uma banda bem bacana. Vamos Tocou aproveitar. conosco no Porão do Rock, é bem legal. Vamos aproveitar e falar então disso. Às vezes você tem que... Eu não sei, a gente olha a tua cara ali analisando as coisas. Claro que aquilo é um programa de televisão, tem um formato definido e tal, mas a gente às vezes fala, cara, será que é isso mesmo que o Dinho tá achando dessa banda e tal? Teve alguma saia justa que você falou, cara, e aí, o que eu Várias faço? vezes, Todo mundo assim. ovacionando aquela banda que eu tô achando uma droga. Várias vezes, Edgar. Pra começar, as pessoas, assim, quem mais votava não ali era eu. As pessoas o Fábio e a Ivete tendiam a ser mais condescendentes Davam sim pra tudo. do que eu. Assim, e eu, num primeiro momento no programa, eu sou roqueiro, assim, tudo que tem no meu iPod, assim, 95% do meu iPod é rock, o resto que não é rock, acho que tem um pouquinho de reggae, um pouco de jazz, um pouco de blues. Então, num primeiro momento, eu tive um ímpeto, assim, de votar sim pra todas as bandas de rock, sim. E o que não era, não. E aí eu falei, Apareceu cara, a peraí, eu sanfona, não ele dizia tô não. aqui como... Eu não tô, aí... Foram 14 programas, ao longo dos programas eu caiu a ficha, ou talvez as pessoas tenham reclamado, falando, você não tá aí como roqueiro, entendeu? Você tá aí pra avaliar se é uma boa banda de reggae, se é uma boa banda de forró. E aí eu procurei projetar os valores que pra mim são importantes em rock, autenticidade, criatividade, coisas assim, pra outros estilos. Você pode... E chegou numa avaliação mais isenta ali, né? Eu procurei ser mais isento. E a avaliação ali era pra banda, né? Não pro vocalista. Não né? pro vocalista. E o público valia... muitas vezes torcia pro vocalista, Sim, né? exatamente. Mas então vale arranjo, vale o próprio guitarrista ou baixista, se ele fez alguma coisa criativa. E eu acredito que o programa, na verdade, ao longo dos 14 episódios, ele foi... nós fomos aprendendo a lidar com a situação. Nenhum de nós três, no caso, Ivete, Fábio e eu nunca tinha tido uma experiência tão intensa com a televisão, embora eu participe de programas desde que eu sou praticamente adolescente, mas de estar exposto... Nessa função, com essa... Mas com exposição tão grande, Edgar, é. também, sacou? Você tá lá todo santo domingo... Eu ia até comentar isso. O Twitter pegava fogo a cada Superstar. Era uma Pegava loucura. E ninguém fogo. te esculhambava. Esculhambava. Ninguém fala assim... E as coisas que falavam eram gozado, porque no meu Facebook também, assim. Então, por exemplo, você votava contra o cara que tocava forró, o Luando. Eu cheguei a votar... Porque em vários artistas que se apresentaram, às vezes eu votava sim, às vezes não. Eu achava que o cara naquela noite tinha ido bem, sim. Na noite seguinte tinha ido mal, eu votava não. E quando é curioso, porque às vezes você votava não, falava, você não gosta de nordestino. Você é preconceituoso. Você é. Mas você é? Não! Pronto, tá respondido. Tinha banda de tal lugar. Aliás, eu acabei depois, o cara começou a tocar umas coisas do Luiz Gonzaga seguidas. Eu achei super legal. E aí, Além do Twitter, você levava esporro da banda também? Porra, como você votou não pra aquele cara? Ele Não, mas teve uma banda de... Mas as bandas de rock eram boas. Legal que a banda de rock tenha ganhado. Você gostou? Eu gostei do Malta. Mas tinha outros, mas as bandas eram muito boas. O Edgar não gostou tanto. Malta? Vou entregar aqui. Cara, não, eu gostei mais da... O Jams. Achei os caras mais hábeis, assim, tocando. Sim, são melhores. Fazendo cover, eu achei eles melhores do que a outra fazendo música original. Assim, não sei se teve uma... Não, entendi. Mas acho que os 4 que chegaram até a final eram os 4 melhores. A impressão, minha opinião foi essa, eram os 4 melhores. Boa. Se bem que tinha gente boa, tinham vários que ficaram pra trás que eram muito bons também. Sim. E vários, assim, você perguntando se rolou saia justa, várias pessoas, e quando eu votava não, você dizia por que você tinha votado não. Olha, eu acho que você escolheu mal a música, não é adequada à sua voz, isso aqui.
o cara te fuzilava com os olhos, sacou? Assim, tipo assim, não, quem é você, sacou? Mas tá falando de mim. Na verdade, você tava pensando em outra coisa. Foi uma sabonetada que você deu. Você foi buscando ali. Né? Eu via pela televisão. Tangenciando ali. Cara, mas você tenta ser... parcial. Não, tenta ser gentil e tenta dar um conselho, falar, olha, vá por aqui, vá por ali. É verdade, porque as pessoas sabem da tua trajetória, conhecem a tua experiência e querem muito ouvir o que você acha a respeito. As pessoas em casa, daquilo. não o músico do outro lado. Os músicos também, os músicos também. Eu imagino que eu até hoje recebo CD pra nego falar, olha, vê aí o que você acha, dá um toque aí pra gente e tal. Vamos encerrar esse assunto super... Então encerra, Zé, vai. Se o Capital tivesse que participar lá do Superstar, qual que seria a música de vocês, desses 16 álbuns que vocês colocariam ali pra, temos que vencer essa parada? Qual que é a... O problema é esse. Depende da fase, qual fase da banda? Na verdade, que a banda precisa ali é isso. Pra se apresentar. Ela que, essa... Boa, qual que representaria mais a banda? Representaria... Aí é que tá. Acho que talvez pode ser Natasha. Acho que seria uma coisa que a letra seria arrebatadora, talvez. Você vê pelos shows, né? E Natasha é uma música. Aí tá julgando pela reação que as pessoas têm nos nossos shows. Talvez Natasha, você esteja falando, porque talvez seja a música mais importante que tenha sido responsável por essa mudança de público do. De uma rejuvenescida no público do Capital. Mas até hoje as pessoas, a reação da plateia a essa música é muito forte. Mas Não Olhe Pra Trás é outra, a versão que a gente fez de sua maneira também é uma que pegou muito. Bem legal. E essa daqui, ó, e essa daqui? Essa aqui a gente fez com o Cone Cru. Essa é bacana. Essa aqui é Viva a Revolução, né? A música que dá título a esse álbum mais recente do Capital. Vamos ouvir um pouquinho. Meu sangue está no ar, está pra acontecer. E quando o mundo mudar, o céu vai mudar de cor. Sua vida vai se transformar, as ruas vão se encher de amor. Com flores no cabelo, lágrimas nos olhos, fumaça na cabeça e flechas no seu coração. E vamos todos para a rua, onde todos cantarão. Viva a revolução, viva a revolução, viva a revolução, viva a revolução, revolução. A tentativa da gente fazer aquele negócio que o Aerosmith fez com o Run DMC. Uma mistura de hip hop com rock, Sim, cara. mas, pô, é uma sonoridade diferente mesmo de tudo que eu já tinha escutado aí de vocês, né? Essa é uma outra versão, né? Essa é uma versão sem os caras. Sem os caras. A gente não vai ter como viajar com o Cone Cru. Então a gente bolou uma outra versão sem os caras. E é o bônus track. Sim, é o bônus da qual eu falei. Essa, na verdade, acaba sendo a 7ª música. Mas a sonoridade é diferente. Realmente, o Liminha, ele conseguiu fazer essa... a gente já... Não só a parte de gravação, a parte técnica, de como gravar. E bom, ele já tem uma experiência... Enquanto a gente vai buscar a outra versão, né, que tem a participação do Cone Cru ali, é uma música que, obviamente, está escancarado, que surgiu aí com as manifestações. Essa foi a primeira em 2013, que eu escrevi, né? Essa Viva a Revolução, logo depois de... Como é que foi a tua experiência? Como é que você vivenciou esse movimento importante no país, de mobilização, dos jovens indo às ruas, clamando por mudanças? Então, como é que foi a tua experiência? Cada um tem uma experiência aqui de ter saído e tal. Como é que foi a tua? O que te levou a escrever essa música? Olha, eu tava na gravação do disco, participando da gravação do disco do CPM, a gente tava vendo pela televisão o que estava acontecendo, eles estavam gravando fora, num estúdio longe de São Paulo. E eu estava participando do disco. Eu cantei numa música. E eu vendo aquilo pela televisão, eu contando os minutos para poder voltar e ir para a manifestação. E eu volto para casa correndo, pego as minhas filhas, eu paro aqui perto aqui da PAN, e eu, minha mulher e minhas filhas mais velhas, a gente vai andando daqui até o MASP, pela Paulista, vendo a manifestação. Naquele momento, o Edgar, as manifestações eram uma coisa, longe de ter acontecido ainda. O quebra-quebra ainda era uma coisa meio romântica quase, onde não havia ali uma coisa espontânea, sem liderança, sem pauta. Era uma coisa... Eu ali no meio do povo me remeteu em um momento às manifestações meio dos anos 60, uma coisa meio flower power, alternativa, um grito por liberdade, com uma pauta meio
Não tinha bandeira política, na verdade. né? Não, No e até começo. em algum momento os caras tentaram levantar algumas bandeiras de partidos e as pessoas começaram a gritar, não, sem partido, sem partido. Eu achei aquilo profundamente inspirador, eu achei que aquilo poderia vir a ser bastante transformador e eu acho que, de fato, agora a gente está percebendo que sim, na medida em que eu acredito que tem um eco do que o que foram as manifestações. Você pode medir, de certo modo, aparece nas pesquisas em 2 momentos, eu acredito. Eu acredito que você vê quase de 1/3 a 1/4 do eleitorado se dizendo que vai ou anular o voto ou se abster ou votar em branco. Que se diz não se sentir representada por nenhum dos candidatos. E outra coisa que acredito que é, de certo modo, um reflexo das manifestações são o desejo de mudança, também expresso por 70% dos eleitores. Esses 2 números aparecem nas pesquisas e eu acho que isso é um modo palpável de se medir o que foi exatamente o que aconteceu em junho. Porque entender exatamente o que é aquilo, acho que vai depender de uma avaliação no futuro de historiadores e sociólogos. Mas esses 2 números aparecem nas pesquisas, eu acredito que são um reflexo do que aconteceu em junho. E o que seus filhos, o que eles expressavam quando viam aquilo, né? Porque cara, minha filha mais nova, ela tinha 14 anos, ela ficou um pouco assustada de ver uma multidão tão grande, mas eu achei que era um momento cívico importante. Sim. Eu achei que era importante elas verem o poder que o povo tem, um país inteiro mobilizado, o poder de transformação que ele tem. Eu acredito que naquele momento houve um desconforto generalizado com os políticos brasileiros. Eles se sentiram desconfortáveis porque aquilo não era controlado por ninguém. Sim. E minha filha, no meio daquela bagunça, daquela gritaria, dos cartazes mais malucos, tinha uns cartazes muito engraçados durante as manifestações. Ela ficou um pouco assustada, a caçula. Mas eu acho que é bacana elas poderem entender exatamente o que é um povo mobilizado, a capacidade, a força que isso tem. O único legado da Copa, a gente estava comentando, o legado que ficou que ia ser a Copa, foi deixar todo mundo puto. Na verdade foi essa. Todo mundo, quando viu aqueles estádios, quando começou assim, claro, com os 20 centavos e tal, mas tomou proporções assim de, tá faltando hospital, tá faltando escola, tá faltando... E no começo foi bem isso, todo mundo foi. Aí depois ela escambou para um outro lado. Então eu acho me lembro de estar com os filhos na rua também e uma coisa que me chamou a atenção foram eles dizendo: poxa, acho que essa é a vez onde a gente está se sentindo mais cidadão mesmo, participando da história como elemento integrante ali de uma história em movimento, né? Isso me deixou... isso aí. É isso aí, mas é exatamente isso. Exatamente isso. Olha, vamos... Tem pergunta. Só deixa eu emendar aqui. Vai lá, Você Zé. falou dos anos 60, da participação política, né? Do que remeteu a isso. Lá naquele período, a música era muito instrumento dessas manifestações políticas e tal. Bob Dylan... Hoje, é possível um artista como vocês colocar a cara tanto pra bater politicamente? Ou há uma... uma pressão contrária? Eu confesso pra você que eu sinto um certo ceticismo em relação à classe política, e eu tenho anulado meu voto nas últimas eleições, mas nessas eleições eu decidi que eu queria poder votar, eu queria participar. E eu vi na figura do Eduardo Campos uma alternativa e pedi um encontro com ele. E eu fui até a casa dele, fui até o Recife no final de março do ano passado conversar com ele. Conheci lá tava ele, tava os filhos, tava a Renata, a mulher. Fiquei lá umas 3 horas conversando com ele. Nesse sentido político partidário mais ortodoxo, eu gostaria, talvez, nessas eleições, de poder dizer abertamente, olha, o que eu já fiz no passado. Participei de várias campanhas, inclusive do próprio PT. A campanha da Marta aqui para a prefeitura em 2002. E meu pai é cientista político, eu gostaria de poder me livrar um pouco desse ceticismo que eu sinto. Ou pegar uma frase do Eduardo Campos, não deixa de acreditar no Brasil, não é o slogan dele, mas algo assim, né? Eu gostaria de poder dizer isso, mas olha, pra mim é um esforço grande
pra me livrar desse sentido. Quanto em relação a fazer música sobre política, nós sempre fizemos. Não sei se é o termo adequado chamar de música de protesto, mas nós sempre escrevemos músicas a respeito de política, a respeito da situação social do Brasil. No disco passado, nós fizemos uma música chamada Saquear Brasília, antes das manifestações. Quando subiram no Congresso. Subiram, depois quando a gente viu as imagens das pessoas subindo na cúpula do Congresso, a gente falou, ih, meu Deus do céu. Vamos nos prender dizendo que fomos nós que estimulamos isso. Vamos fazer um intervalo aqui na nossa conversa. Daqui a pouco a gente continua com o Ives e o Dinho do Capital Inicial, batendo um papo sobre o disco novo, Viva a Revolução, lançamento da banda. A gente ainda fala mais da carreira e você pode continuar mandando a sua mensagem de voz aqui pro nosso WhatsApp, que é o 941-64-3037, o prefixo 11 de São Paulo, tá certo? Manda pra cá dizendo a sua mensagem de voz, dizendo qual a tua música favorita de todos os tempos do Capital Inicial. Agora 10h31, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Segue o Jovem Pan Morning Show pela rede Jovem Pan para todo o Brasil. Obrigado pela companhia, obrigado pelo prestígio de nos acompanhar nessa manhã de terça-feira. Estamos aqui com o Ives Passarel e Dinho Ouro Preto, os ícones do Capital Inicial, os homens de frente. Ai, meu Deus. Junto com o Flávio ali, né? E o Fê fica lá atrás sempre, escondido atrás da baterista. O baterista. O que nem o John Lennon falava, o Ringo é o baterista. Vamos seguir aqui a conversa. Vamos colocar umas sonoras para ouvir a audiência do Morning Show, dizendo quais são as músicas favoritas no repertório do Capital Inicial. Tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de tudo. Vamos começar ouvindo, vai. Pessoal, é o Jefferson do Butantã. Aí, Capital Inicial é muito bom, hein? Fátima é a música top. Abraço. Bom dia aí, galera do Morning Show, aqui é Felipe Alves de Fortaleza e a música que eu mais escuto aí da banda é A Sua Maneira, muito boa, viu? Bom dia aí pra vocês, valeu, galera. Bom dia, meu nome é Renato de São Paulo, olha só, muito bom estar o Capital com vocês aí. Minha música de todos os tempos, sem dúvida, é Veraneio Vascaína, cresci com os caras, curti muito essa música, valeu, gente. Bom dia, galera, meu nome é Patrick, Capital Inicial fez parte da minha adolescência e a música que eu mais gosto é Passageiro. Abraço. Fala, galera do Morning Show, meu nome é Letícia, eu sou de Guarapari, Espírito Santo. A música que eu mais gosto do Capital Inicial é Primeiros Erros. Falou, beijo a todos. Bom dia, galera do Morning Show, aqui é o Matheus de Jacareí, São Paulo. E a música do Capital Inicial que eu mais gosto é Espero que Hoje Seja Melhor que Ontem, que é a nova deles, que essa música está resumindo a minha vida no momento. Capital Inicial, sou fã. Bom dia, galera do Morning, bom dia, galera do Capital. Eu sou Vinícius, aqui de Russas, no interior do Ceará. E a minha música preferida do Capital, na verdade, são todas. Mas como é para escolher uma, eu vou ficar com A Sua Maneira, beleza? Valeu, pessoal, abraço. Legal, aí, entendeu? Todas essas legal. Shows. Mas olha, todas essas a gente toca toda noite. Mas eu gostei de um cara ter falado da música nova. É, melhor do que ontem. Essa legal, que a gente tá ouvindo aqui foi o Matheus de Jacareí, se eu não tô enganado. Ele achou que essa que tá contando um pouco da história da vida dele, você viu? Nesse momento, ele disse. Ou seja, ele deve estar passando por algum perrengue, né, cara? Bom, mas o que é a música? É uma música sobre, na verdade, sobre otimismo, sobre acreditar em dias melhores. O refrão é esse: espero que hoje seja melhor do que ontem, espero que hoje seja melhor do que ontem. A gente pensa isso todo dia aqui no programa. A gente olha um pra cara do outro antes de começar o programa. Olha, eu reconheço que é piegas, mas é uma coisa bastante comum, acho que a todos nós, humanos, eu digo, né? Você acorda e fala, pô, espero que... Não, por isso te apresento o Poloni, que não é humano, é o nosso robô cientista. E é super pessimista. Tá? O Poloni, na verdade, vem das estrelas. Você ganha na loteria no dia anterior, aí você não acha isso. Isso nós todos somos, mas... Poloni, faz uma pergunta pro... Por que você quer participar do programa?
fez a pergunta. Eu fiz um monte fora do ar aqui, O eu vou Dinho fazer no ar. O Dinho é um então. cara que gosta das coisas do espaço, da NASA Não, também. não. Você pode... Eu gosto. É mesmo? O assunto dele... Por isso que sim, nós todos somos poeira estelar. Pode fazer uma pergunta do espaço pro Polônia. Verdade. Que medo disso. Não, Qualquer peraí, coisa que vamos você fazer... quiser saber do espaço, pergunta pro Polônia. Eu não sei, esse é o problema, eu não sei. Não faça essa pergunta, não arrisque. Eu vou passar vergonha. Deixa eu ver se tem alguma coisa nova, alguma descoberta. Antares, Orion. Vamos organizar. Antares. Vamos lá. Andrômeda. Não, vamos. Não, eu ia perguntar, eu perguntei fora do ar pro Dinho, eu acho que é uma pergunta interessante. Por que Brasília cria tantas bandas legais assim, né? Olha, é uma boa pergunta. Posso responder pra você? Ih, caraca. Tô brincando. Não, Você tem a resposta? Não, eu acho que vocês já falaram muito disso. Era uma coisa recorrente. Desculpa, rabiar a sua onda. Não, manda. Mas é que tinha uma coisa do isolamento ali, né, de Brasília, que era muito citado. O Ebert falava disso, o próprio Renato. Por Brasília ser isolada, eles foram, de alguma maneira, tendo que criar aquele movimento ali. Né? Eu acho que Brasília, ao contrário de São Paulo, não tem uma vida noturna, ao contrário do Rio, não tem uma vida diurna, não tem a praia. Acho que se você não criar o seu próprio entretenimento, você simplesmente não tem o que fazer em Brasília. E, no entanto, é uma cidade cosmopolita. Você tem contato com o mundo inteiro, você tem as embaixadas todas ali, então as informações, de algum modo, acabam chegando até você. E, simultaneamente, você não tem muitos shows. Ultimamente, agora, algumas turnês que vêm ao Brasil, tem... algumas poucas acabam tocando lá. O Guns N' Roses tocou lá pela primeira vez, algumas outras bandas aqui e ali. Guns N' Roses tá tocando em qualquer lugar. É verdade, pô, vamos falar. Pô. Pegaram o Axl Rose com uma sacolinha do aeroporto. Legal, Polônia. Brasília é excelente, não é isso? Mas enfim, na nossa época não tinha shows, o Axl não ia lá quando nós éramos acabou com Brasília. Eu acho que talvez seja isso, uma das explicações. Você tem uma garotada bem informada sem ter o que fazer. Paulinho, eu quero ouvir uma pergunta sua pro Capital. Eu quero fazer uma pergunta. Agora a gente teve uma safra de vários filmes trazendo, enfim, a juventude, Renato Russo e todo esse ambiente que você tá falando de Brasília. Acho que em alguns filmes isso foi bem retratado. A história é a filha do embaixador que traz o disco de punk rock. Sim. Que o cara vai ouvir, o cara vai curtir. Eu queria saber se você assistiu alguns desses filmes, se você chegou Somos Tão Jovens, a se enxergar ali. Você não viu? Não vi. Pô, queria te perguntar. Por que você não viu, rapaz? Eu não sei. Ficou com preguiça? Não, Quer deixar guardado aquilo lá? É mais isso. Aquilo foi bastante intenso o que aconteceu ali, e eu tenho a impressão que eu iria me decepcionar com o filme, que eu ia achar que ele não ia estar à altura do que aconteceu. Uhum. E talvez eu tenha preferido manter a distância. E o curioso é que em Brasília, o ator que faz o meu papel, ele foi no show. E o cara realmente... me imita igualzinho. E aí um momento ali, né? Ô Dinho, o cara, não, o ele Dinho chegou antes pra mim, falou assim, eu sou o Dinho. Eu falei, como assim? O Dinho tá ali. Não, eu sou o Dinho do filme. Eu falei, não tinha visto o filme. Eu falei assim, você quer conhecer o Dinho? E ele foi pro Galerinha. Ele foi, não. Gente boa. Não, mas você quer saber? Eu assisti o filme e foi uma coisa bacana, assim, de reviver aquilo ali e ter transformado em imagens algo que a gente tinha só no imaginário através das letras, através do que a gente ouvia das entrevistas. O Flávio que viu, o Flávio foi ver o filme, ele achou que corresponde ao mais ou menos. Achei honesto também. Honesto com o que aconteceu. Retirando as partes mais barra pesada, impróprias para menores. Afinal, tinha que se passar na sessão da tarde. Tinha que passar na sessão da tarde. Daqui a pouco a gente segue com o Ives e com o Dinho aqui no Morning Show, falando sobre o disco novo, falando sobre a vida. O Brau tem uma pergunta guardada na manga para daqui a pouco. Ele faz. Agora 10h48, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Para o Brasil todo, hoje trocando uma ideia, batendo um papo com o Ives Passarel e Dinho Ouro Preto do Capital Inicial, que vem para cá falar com a gente sobre Viva la Revolución. A gente estava mais interessado em ver o vídeo agora da onda ali. Pois é, você foi uma... Você vê, a gente sai do rock, fala de... Sai do rock. Sai do metal. Protesto, vamos invadir Brasília. Que nada, vamos ver o vídeo da Anaconda. O Dinho deu um curtir aqui no vídeo da Anaconda da Nicki Minaj. Resumindo, a gente é meio parecido.
Vamos ouvir mais umas mensagens aqui que estão chegando pro Morning Show. Vamos lá, quer colocar o fone pro você ouvir aí, ó? Olha lá. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é o Rodrigo de Poços de Calda. E pra mim, a melhor música do Capital Inicial é A Sua Maneira. Eu gostaria de dizer também que os melhores shows que já teve aqui em Poços de Calda foi o deles e eu tive presente em todos. Bom dia pra você. Bom dia, meu nome é Pedro. Eu curto todas, né, do Capital. Mas a que eu mais gosto eu vou estar lá com a parceria com a Zélia Duncan. Fantástico. Parabéns. Um abraço, Dinho. Tchau. Oi, bom dia, gente. Eu me chamo Adriana Alves, moro em Aracaju. Então, é difícil escolher uma música do Capital, mas uma que marcou bastante mesmo foi Primeiros Erros. Amo essa música. Olha aí. Olha, todas que vocês e de todas as pessoas que entraram no ar, não sei se vocês repararam, mas só tinham 2 meninas, eram só caras. Só marmanja. Não, estão mandando mensagem do Brasil todo aqui. E aqui, ó, Primeiros Erros, 2 citações, A Sua Maneira, 2 citações. Olha. Depois cada uma. Não, mas todas elas, assim, a gente toca nos shows e a gente vendo. Tem gente de Manaus, do Sul, a gente percebe. É meio isso, as músicas mais conhecidas ou as que elas têm que estar no show. Como é que entram as novas? Né? Assim, então, porque o trabalho novo é o momento de vocês, né? Isso é super difícil, escolher repertório. É pra você falar assim, vou ter que tirar essa música pra... Mas um EP, por exemplo, com um número menor de músicas, talvez fique mais fácil contornar essa situação, né? A gente, olha, no show novo, por exemplo, aliás, a gente vai tocar sábado agora, o lançamento em São Paulo. Aliás, ouvintes, estamos tocando em São Paulo, esqueci desse pequeno detalhe. Estamos tocando sábado no... Citibank Hall no sábado. E a gente vai tocar 3 músicas do disco novo. A gente vai tocar, mas do Saturno a gente deve tocar 2. E do disco anterior ainda, das Capital 2. Ou seja, de discos que foram lançados de 2010 pra cá, a gente toca 7 músicas, sendo que na noite a gente toca 24 músicas. Ou seja, aproximadamente 1/3 do show são de músicas que foram feitas nos últimos 4 anos. O show dura 6 horas e meia. Dura 2 horas. Sendo que dessas 2 horas, 1/3, ou um pouco menos de 1/3, são canções que foram feitas nos últimos 4 anos. Por isso que o baterista não vem, né? Porque ele deve estar em casa ainda, com soro, tentando se recuperar do fim de semana. Porque ele que só... Velho, a gente vai tocar, olha só como é o nosso fim de semana. Pra você ter uma ideia, olha só, a gente toca em Mogi, sexta, São Paulo, sábado, domingo em Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Terça-feira a gente volta correndo pra tocar... em Lavras, no sul de Minas, e depois tem um show fechado aqui na quinta em São Paulo. Aqui tá marcado... Ou seja, em 6 dias, 5 shows. Belo Horizonte também tá marcado aqui, 13 de setembro, Citibank Hall no Rio de Janeiro, dia 27 de setembro, então... Esses são os highlights, esses são os grandes shows. Fora os que tem aí no meio. Fora os que tem no meio. Fora os que tem em Brasília, né, como falou, em lugares menos importantes. É show que ganha dinheiro, né? Sim. É isso que eu ia perguntar. A gente fala muito, enfim, gravadoras em crise, não se vende mais música, a galera baixa e não paga por música. O show hoje é muito importante para o artista mesmo? No Brasil, sim, acho que o mercado, o colapso do mercado financeiro é maior no Brasil do que em outros lugares. Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, as vendas passaram para online, as pessoas compram na internet. Mas o Brasil também tem uma outra peculiaridade. Uma coisa que está chamando a atenção dos executivos fora do Brasil, que aqui vende-se DVD como em nenhum outro lugar também. E é talvez isso que explique porque artistas, digamos, entre aspas, mais populares, sertanejo ou axé, gravam tantos DVDs, um atrás do outro. Eles praticamente não fazem mais discos de álbuns de estúdio, de inéditas. Os caras vão fazendo, ou se fazem inéditas, eles incluem, já fazem dentro do show a música. É a migração do que era a compra, a aquisição do material físico, né, do CD, migrou pro DVD. No né? Brasil. No Brasil. Fora do Brasil, não. Aliás, um dos motivos pelos quais também a gente optou por esse formato foi para ver se o preço faz alguma diferença, se isso está relacionado ao preço. Esse disco chega muito mais barato ao consumidor, quase 1/3 do valor de um disco, de um álbum cheio comprado num shopping center. E para nossa surpresa, ele vende
vende mais. Mas voltando ao show também, o Brasil é um país gigantesco, então você vive, você pode ficar tocando o ano inteiro, só em Minas tem não sei quantos municípios. Nossa. Então, Brasil tem 5.000 e tantos. Ó, tem mais mensagens chegando aqui, vamos ouvir, ó. Bom dia, Jovem Pan. Eu sou Lilian aqui de Osasco e minha música preferida da Capital Inicial é música urbana. Amo demais. E aí, galera do Jovem Pan Morning Show, meu nome é Lucas Filho, eu sou de Osório, do Rio Grande do Sul, e a minha música preferida do Capital é até difícil de dizer como fã da banda, né, já que quem é fã gosta de todas, mas eu vou eleger aqui Natasha, porque quando ela surgiu foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão. Valeu, Capital Inicial, valeu, Dinho do caramba! Acho que eu achei que ele ia dizer outra coisa. Um cara educado. Vamos lá, Brau, a sua pergunta Vocês aí. falaram que vocês viajam pelo Brasil, que vocês têm milhares de fãs, que é uma loucura, e também relembraram bons tempos de MTV e tarará e da juventude. Aqui nesse programa, a gente já comentou algumas vezes com o Edgar, perguntando sobre o passado dele, sobre Nebuloso. das fãs especialmente. Ele sempre dá uma escapada, diz que é muito bem casado. Eu não também. sei o quê. Eu quero saber se nesse Brasil se rola essa alegria toda com as fãs. Não, alegria são os filhos. De banda de rock. Os sobrinhos, os filhos. Ai, é isso. Tem uma no Twitter Ninguém aqui. assume nada. No rádio, né? Pra milhões de ouvintes. Esse é o lugar adequado. Eu quero a verdade, minha gente. Eu exijo a verdade. Ô, Brau, você descobriu como amigo funciona. Algumas histórias. Você viu como é que é? Pessoal, vamos. Infelizmente, ó, temos que fechar aqui com o Dinho e com o Ives. Viva a Revolução, novo álbum da banda, já aí nas melhores casas do ramo. Nunca ninguém falou essa frase. E também nos arquivos digitais aí, mundo afora. E então, shows aqui, olha. Citibank Hall, 30 de agosto. Sábado agora. Depois, Belo Horizonte, pessoal que tá ouvindo a gente, pode se preparar, porque 13 de setembro tem show aí no Chevrolet Hall e no Citibank Hall também no Rio de Janeiro, no final de setembro, dia 27. Pô, Edgar, falando do show, deixa eu só tentar falar isso rapidamente. A gente montou um telão, possivelmente um dos maiores telões já montados no Brasil. E ele é diferente de tudo que eu tinha visto até agora, porque ele, na verdade, ele é flexível. Então ele pega o fundo do palco, dobra e pega os lados do palco também. Legal, hein? Deve ser bem bacana, hein? Então, com essa profundidade, ele parece uma coisa quase 3D. Eu não sei quantos metros quadrados tem de telão, mas é a maior coisa que eu já vi na vida. Ele é gigantesco. E a gente vai estrear essa coisa gigantesca agora aqui em São Paulo, no sábado. O conteúdo desse telão foi feito pelo filho do Zé Carratu, que é um cenógrafo já que trabalhava conosco há muitos anos. O filho dele agora está fazendo umas imagens espetaculares. O nome do garoto é Arthur Carratu. E isso tudo vai ser inaugurado sábado aqui em São Paulo, galera. É algo visualmente de se cair o queixo. A gente não tem como fazer produções como a gente vê no YouTube ou dos Stones, mas para uma banda brasileira, eu acho que é algo que vai chamar a atenção da galera. Boa, então Citibank Hall em São Paulo, 30 de agosto, Belo Horizonte, dia 13 de setembro, no Chevrolet Hall, e Citibank Hall também no Rio, dia 27 de setembro. Estes os próximos shows, os principais próximos shows do Capital. Obrigado, Vudinho. Obrigado, Edgar. Prazer, bom te ver viu? mais uma vez. Bom. Obrigado a todos. Obrigado, Ives. Obrigado a você. Valeu. Ótimo. Obrigado pelo vídeo da Nicki Minaj. Você adorou conhecer a Nicki Minaj. Eu não conhecia esse vídeo, acho que eu não vou conseguir dormir hoje à noite. Olha, agora 11h01, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. É o Jovem Pan Morning Show pela rede Jovem Pan. Muito bom ter você com a gente aqui, também na internet, você que nos acompanha por essas câmeras aqui no estúdio, vendo tudo que acontece. Hoje a gente bateu um papo legal com o Dinho e com o Ives, né? Gostei da conversa, foi boa. Mas agora a gente vira o disco e começamos a falar sobre o Emmy Awards, que consagrou, na verdade, as séries Breaking Bad aí, com 5 premiações, Modern Family também, tá sendo bem falada lá em casa, pelo menos, o sucesso total, Modern Family, e o Sherlock, que levaram cada uma aí, Modern e o Sherlock, 3 prêmios cada. A gente tá com o Érico Borgo aqui, que fez ontem, né, os comentários da premiação. Bom dia, Érico. Bom dia, tudo bom, Edgar? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Acordou bem aí? Foi tudo bem? Foi um sucesso? Conta pra gente. Cara, é um negócio bem intenso, assim. Essa adrenalina vai lá em cima, né?
Nossa, eu nunca tinha feito nada assim, né, ao vivo, com transmissão, só transmissão online e tal. Aí são os leitores do Omelete, a gente se vira bem, mas ali na televisão e tal, é outro papo, né? Mas você mandou bem, Érico, você e a Aline, viu? Foi muito legal acompanhar a transmissão. Também só ouvi elogios no Twitter. Obrigado, viu? Paulinho. Desculpa, não te ouvi, agora, ele tava chorando, porque tá emocionado, né, de receber um elogio. Não fica assim, Érico, você vai ter muito sucesso na vida, menino. Como comentarista, tá? Olha só, é uma migração interessante isso aí, porque, olha, você teve lá, acompanhou tudo, comentou, então, o que você tem a dizer? O que na tua opinião, na verdade, pode ter sido uma injustiça? O que ficou faltando alguma grande série levar ou não? Você achou que teve alguma coisa ali que foi contra o que você estava acreditando? Olha, eu acho que o prêmio foi um pouco óbvio até, se você... Eles jogaram seguro, assim, sabe? Dá tudo pro Breaking Bad, jogaram seguro, porque é a última temporada da série. A série é boa pra caramba, não tô dizendo que ela não merecia levar, merecia, mas eu acho que o ano era de True Detective. True Detective foi aquela série que mudou alguma coisa na televisão esse ano, sabe? Breaking Bad não, consolidou. Sim. Mas não sei se vocês assistiram True Detective. Nossa, uma série que... ela não é nem televisão e também não é cinema, sabe? Ela é uma coisa meio híbrida, insana, assim, que é muito diferente de tudo que já se fez até hoje. Eu acho que ela deveria ter sido... mais premiada por conta disso. Mas beleza, o prêmio tá bom, tá tudo bem na mão do Bryan Cranston, de Breaking Bad, tá tudo tranquilo. Por falar em Bryan Cranston, né, que é de Breaking Bad, um dos melhores momentos do Emmy pra mim foi o beijo dele com a Julia Louis-Dreyfus quando ela foi receber o prêmio de melhor atriz em série de comédia, depois daquela piada que eles fizeram a respeito do episódio de Seinfeld do dentista que vira judeu por causa das piadas. Aquele beijo foi sensacional, né? Foi, ele tava louco, beijando todo mundo na boca, né? Calma, não entendi. O que isso quer dizer? Você também beijou ele na boca, é isso? Ele tava na cabine. Não, eu tava em Atlanta, ainda bem. Agora vem com essa desculpinha. A gente entendeu muito bem, viu, Érico Borgo? Sabe que o Bryan Cranston, assim, além de ser um tremendo ator, é um cara que todo ano a gente vê lá na Comic Con, ele fica no mesmo hotel que a equipe do Omelete, né? E ele tá lá todo ano no lobby, sempre cercado de gente, contando alguma história, gesticulando e fazendo uma galera rir, assim. O cara é muito gente boa, ele não é fachada como ele aparece nos eventos e tal. Ele é daquele jeito, ele encontra fã e ele fica batendo papo e ele leva aquilo... ele extrapola realmente aquela coisa do cara legal do evento, ele é o cara legal de verdade, assim. E outra pergunta que eu tinha pra te fazer era de melhor ator em série de comédia, que ganhou de novo Jim Parsons de Big Bang Theory. Que é o Sheldon, né? A quarta Todo mundo vez adora, que ganha. Então, eu detesto. Não, mas as pessoas adoram, né? O personagem. Sempre ganhando esse... Não, tudo bem, ganha uma, ganha duas, mas ganha 5, ninguém aguenta mais. Ele tá pagando é justamente por isso que eu disse que o prêmio foi meio óbvio, sabe? Eles premiaram todo mundo que eles já premiaram. A maioria dos prêmios foi pra gente que já ganhou antes. A mesma coisa aconteceu com a Julia Louis-Dreyfus. O cara, jogaram no seguro. Todo mundo ganhou que já tinham vencido o prêmio nos anos anteriores. Não teve nenhuma surpresa assim, meu Deus, não acredito que esse cara ganhou e tal. Mas teve a surpresa da Kathy Bates ganhando da Julia Roberts. Eu acho que isso até a Kathy Bates ficou meio assustada, porque a Julia Roberts, 5 minutos antes, tinham feito quase uma homenagem pra ela ali no Emmy e ela perdeu. Ficou todo mundo meio, que vergonha. Pois é, cara. Eu acho que a Julia Roberts se esforçou demais no Normal Heart, viu? Aquela coisa, tipo, fazer o papel. Fazer o papel aquele papel intenso o tempo inteiro, paraplégica, é muito papel pra ganhar, sabe? Mas a Kathy Bates, né, cara? Kathy Bates é Kathy Bates. Ela já tem um Oscar ali em cima da geladeira também. Eu acho que é mais impressionante porque ela estava concorrendo com outras atrizes do American Horror Story. E quando você tem um monte de gente da mesma série concorrendo, o votante acaba escolhendo, né? Tipo, pulveriza o voto.
É verdade. Então, nossa, todo mundo votou na Cat Bates. Incrível isso, eu achei bem legal. Boa, Érico. Obrigado pela tua participação. Olha, ficou todo mundo muito contente aqui com a sua performance como comentarista. Boa sorte Muito nessa obrigado. nova empreitada da sua vida. E na volta você vem aqui no estúdio contar mais detalhes pra gente, tá bom? Pois é, e só pra lembrar que se você é fã de Breaking Bad, assistiu aí, viu todas essas premiações, o Giancarlo Esposito de Breaking Bad, que é o Gus Fring, ele estará na Comic Con Experience no final do ano, né, de 4 a 7 de dezembro. Então, pra tirar foto com o cara e tal, é só acessar lá ccxp.com.br. Valeu, Érico. Um abraço pra você, obrigado. Valeu, viu? abração. Agora 11h16, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. 11h20, horário de Brasília, é o Morning Show pela rede Jovem Pan. Seguindo aqui eu e meus amigos. O negócio tá Animado. o clima tá bom hoje aqui, né? A Paulinha fez uma lista de músicas do Capital também. Depois Super ela vai do contar Capital. Depois ela Foram vai contar ótimas, pra você. né? Nenhuma era do Capital. Nossa, né? O que Para, aconteceu? gente. Tinha uma que era do João Gilberto, inclusive. É verdade. Vê como tava bom o nível aqui. Outra do Fausto Fawcett. Mas a vida segue, né? A vida Edgar? segue. Gente, é tudo da mesma época, tá valendo. A vida segue e, claro, que sempre nesse final glorioso, apoteótico do programa, sempre contamos com esse quadro sensacional do Morning Show. É o Quiz do Espaço. Edgar, Mais uma viu? pergunta quase impossível para o nosso Edgar, cientista de plantão, Você Gustavo Poloni. Sabe que um dia eu vou passar uma grande vergonha aqui, né? Que Vai nada, acontecer rapaz. isso. Você é um cara sábio, Vai inteligente, acontecer. perspicaz, sagaz. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então vamos lá, atenção para a pergunta de hoje no Quiz do Espaço para o Gustavo Poloni. Entrega pra ele. O que é matéria escura? Pô, você sabe que o espaço Peraí. é feito... O espaço é feito de um monte de coisa... Tempo! O espaço é feito de um monte de coisa misteriosa e os caras não têm explicação pra muita coisa, né? Matéria escura é como se fosse uma massa de bolo que envolve todas as estrelas e afeta a gravidade delas e tal. É uma coisa esquisita, não emite luz, ninguém vê, ninguém consegue ver, mas ela tá ali e ela corresponde a 95% do peso do universo. Sensacional! E ó, pra completar, tem uma história boa, tem um negócio chamado energia escura também, que enfim, tá ali bem perto, os cientistas Tá também bom, não não sabem queira se como exibir, funciona. calma, Gente, calma. eu me empolguei, né? Não Pô, queira me se deixa, me exibir, deixa. todo mundo sabe que você conhece tudo do espaço. Energia Deixa pra escura, próxima. energia escura, ela atua na expansão do universo, ela acelera a expansão do universo. Então são duas coisas que as pessoas perguntam e são meio misteriosas. Matéria escura e energia escura. Chega, Tempo! chega. É exibido, né? Vamos lá, Paulinha. Queria dar os parabéns aí pro paulista de São Sebastião, Gabriel Medina, de 20 Achei anos. que era pro Palmeiras. Não, olha Achei que que era legal. pra mim, né, pô? Gente, Matéria não escura. é. Vocês Não, vão esse tema é prestar legal, atenção gente. no menino. O menino, nessa segunda-feira, ele venceu o 11 vezes campeão mundial de surf, Kelly Slater. Então, Muito esse legal. brasileiro de 20 O anos... Medina, não é? É, o Gabriel Medina venceu aí o Kelly Slater, faturou a etapa de Teahupo'o, não sei se é assim que se fala, ampliando a sua pontuação na liderança do ranking mundial de surf. Ele é 20 anos mais novo do que o endecacampeão mundial Kelly Slater. E agora ele soma 3 títulos na temporada do Circuito Mundial de Surf. E a briga tá ali apertada. O Gabriel, ele venceu dessa vez por 3 centésimos só, mas ele segue em primeiro lugar no ranking. Em segundo está agora o Kelly Slater, com o vice desse último campeonato. E a próxima etapa acontece em 9 de setembro, em San Clemente, na Califórnia, no aniversário do Brown. Quero E esse se o presente, Gabriel Medina. Medina vencer, ele vai mandar um beijo pro Brown em rede nacional, não sei, mas a gente podia tentar falar com ele, hein? Porque é um jovem talento brasileiro. Seria muito legal mesmo. É, o Felipe Xavier tinha falado dele aqui no programa, o Felipe Xavier que é surfista, enfim, e falou que o menino tava indo bem e tá indo bem mesmo. Venceu agora o Kelly Slater. Pá! Kelly Slater, Boa. aposentadoria Na tua pra cara. você. Ó, e vencer o Slater não é pra qualquer um, não. É que o cara realmente é o maior do mundo aí, né? É o Enquanto Schumacher isso- do mar, né? É, Schumacher do mar. É mesmo, pô. Schumacher. Bom, enquanto isso sumiram 400 anões de jardim Péssimo na isso que ele falou. Áustria. Temos que registrar. Não, é terrível. Péssimo. Eu É uma até coisa que fala que tentei é o continuar. Pelé das ondas, né? Nossa, É ótimo, as pessoas entendem esse tipo de comparação. É o Meryl Streep do oceano. Vai lá, Brau, vai. desculpa.
Não, eu tava contando que sumiram 400 anões de jardim na Áustria. Aí você fala, pô, mas que notícia idiota, o que tem a ver? Quem quer saber disso? Mas é que, na verdade, é no meio das eleições. Teve um partido que tava usando esses anões ao invés de cartazes, pra simbolizar, sei lá, o que eles queriam simbolizar. E aí, esses 400 anões que estavam espalhados pela cidade foram roubados e substituídos por cartazes do partido da oposição. E ninguém sabe que fim levaram os anões. Mas aí tá todo mundo puto desse partido, falando, pô, vocês roubaram nossos anões. Você vê como as coisas são cíclicas na política, né, Brau? Esses anões fariam sentido aqui no Brasil. Anões do orçamento. Algum tempo atrás, tá vendo? Os anões diplomáticos também fazem sentido, os anões diplomáticos. Eles devem estar viajando. Mais atual. Viajando a la Amélie Poulain, né? A história do filme. Teve até uma história real, assim, na Inglaterra. Uma senhora que um dia registrou. Ela percebeu que o anão de jardim na frente da casa dela estava faltando e ficou chateada e tal. E meses depois voltaram com o anão de jardim, um álbum de fotos do lado. Essa história é real. Tinha um álbum de foto do lado do anão de jardim da senhora na Inglaterra. Com fotos. E onde ele tinha ido? Ele passeou pelo mundo inteiro. Não, tal. já pensou? Ele foi numa zona, ele foi. Sabe, só foi em lugar barra pesada, sabe? Seria melhor, seria mais divertido, talvez. Pô. Do lado da minha casa tem uma outra casa que tem a Branca de Neve e 6 anões. E obviamente são todos horríveis, né? E eu não entendo por que as pessoas colocam isso, que eu teria medo total de morar numa casa com essas estátuas assustadoras na frente. Eu queria ter um anão de jardim, cara. Tá bom, Polônia. No Copan não deixam, tá escrito que não pode. Cara empolgou só porque acertou o quiz do espaço. Deixa eu te dar uma notícia aqui. De acordo com dados da Agência Nacional de Cinema, o público do cinema no Brasil cresceu 10% no primeiro semestre de 2014 em relação ao mesmo período do ano passado. De 3 de janeiro a 2 de julho de 2014, mais de 80 milhões de pessoas foram ao cinema no Brasil. Nesse ano, o número cresceu para 80 milhões e 600 mil telespectadores, ou enfim, amantes do cinema. 8 filmes americanos venderam mais de 3 milhões de ingressos. Rio 2, Noé, Malévola, X-Men. Dias de um Futuro Esquecido, Capitão América 2, O Soldado Invernal, A Culpa é das Estrelas, O Espetacular Homem-Aranha 2 e Frozen, uma aventura congelante. Apesar dos bons números, o cinema brasileiro perdeu público, apresentando redução de 15,8% em relação a 2013. O filme nacional com maior renda foi Até que a Sorte nos Separe 2, de Roberto Santucci, né, que arrecadou 33 milhões em 2014. Rio 2, dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, obteve renda de 63 milhões neste ano, a maior de todos os filmes lançados até agora. E rapidinho, Edgar, já que a gente tá falando de cinema... E Grease bombando aqui na nossa trilha. O Grease 8 bits. O filme Mercenários 3, que foi o assunto do Omelete aqui na quinta-feira, foi a estreia, a gente ficou brincando, dizendo que o filme, enfim, deve ser muito bom. Mas fato é que ele ficou em primeiro lugar aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ele não teve boa estreia, né? Mas por aqui levou 619 mil pessoas aos cinemas, deixando As Tartarugas Ninja em segundo. E em terceiro lugar ficou a comédia com a Cameron Diaz, Sex Tape. Você vê, eu vou fazer uma analogia aqui com a música, né? O Poloni já chincalhou ali o Guns N' Roses, falando que o Guns N' Roses toca em qualquer lugar. Mas hoje é verdade, você sabe disso. O Mercenários é meio que o Guns N' Roses do cinema. Terrível. Porque só faz sucesso aqui no Brasil, só faz sucesso aqui no Brasil, e nos Estados Unidos ninguém dá a mínima. Né? Eu vou falar do Guns N' Roses então, porque ontem teve a estreia, o Zé Armando Vanucci, o nosso Matrix. Ele ontem comentou do Esse Artista Sou Eu lá no SBT, e a Siang fez uma imitação do Axl do Guns N' Roses. Achei bastante assustador, mas o programa foi bem divertido. E a parte da Abby... Eu não assisti, mas com certeza ela tá em melhor forma que o Axl. Tá uma bola, velho. Ah, meu Deus. A Rosemary fazendo a Abby foi bastante emocionante. Eu achei bacana a estreia. Foi boa a estreia? Foi o ponto alto do programa. Chegou no número preliminar, tá entre 6.9 e 7.2 ali. Deve fechar nisso. Em alguns momentos, em primeiro lugar, ultrapassou a Globo. Não é porque tinha a expectativa dessa homenagem a Hebe Camargo. Ô Zé, aproveitar que você tá na fala aí, tem os números já pra gente? Os números ainda não, acabei de cobrar aqui, ó. Mas você sabe que tem uma história interessante da novela Império? Você sabe que tem alguns tabus, a Globo tá muito preocupada com o que pode ter de abuso, né? Então fala muito no bastidor que a Globo tá vetando beijo gay, na verdade não é o beijo gay, ela tá vetando qualquer beijo muito exagerado na novela, qualquer cena muito exagerada. Não pode beijar mais? Pode beijar, mas que não passe do limite. E não é só isso, é porque a carga a carga erótica estava muito forte em Império, e aí o que eles falaram é o seguinte, ó, é uma boa novela, uma novela que tem uma história interessante, que não precisa apelar
para alguns elementos mais simples. Né? E é verdade isso. A novela é muito boa. Você não precisa mesmo a relação do protagonista com a amante, que, enfim, tudo bem, é uma menina, é uma graça, só que, gente, tipo assim, 29 capítulos da novela que ela apareceu, em 29 ela estava de calcinha e sutiã em casa. E com a mesma tipo, calcinha e o mesmo sutiã. Né? Então tudo isso eles vão mudar. Tem até uma cena que a empregada pega atrás do sofá e fala, pô, mas uma calcinha perdida aqui. Mas o que é que eles identificaram? O casal Cláudio e Leonardo, que é o casal gay ali, né, do Zé Maier e do Kleber Toledo, aceito pelo telespectador, foi aceito muito pelo trabalho do Kleber Toledo de dar verdade na relação da personagem. E aí, agora vem um outro jogo, que é o do João Lucas, que conta para Maria Marta, a Lília Cabral, tudo que sabe do pai, quem é amante, enfim, ele que aproxima. E no capítulo de hoje ele diz um negócio que assim, ele fala assim, olha mãe, de tudo, o mais importante que eu descobri é que eu te amo, mãe. Eu sou um pedaço de você. E o Agnaldo Silva vai pegar aquela história de que todos os nossos problemas estão lá na infância. O quanto tá na relação com o pai, com a mãe, o que você foi aceito ou não pelos pais e o que você se transforma no a psicanálise exatamente. E aí ele põe isso na novela. E se a gente parar pra pensar, total, tudo que a gente faz é meio isso, né? Não, são as nossas rejeições ou aceitações. Sofre essas influências, claro que sofre. Influência sim, mas calma lá, não é tudo. Não é tudo. Se constrói. Então tá bom, gente. Olha, 11h31 foi um prazer aqui. Os números estarão lá no blog, tá? Parabólicajp.com.br. Você ficou devendo, hein, Zé? 11h31. Jovem Pan Morning Show. É isso, o Morning Show termina agora, mas volta amanhã na programação da Rede Jovem Pan. Obrigado pra você que nos acompanha em live streaming pela internet, pelo nosso aplicativo. Pode baixar aí no aplicativo, dá pra ver até no celular, olha que bacana. A gente volta amanhã aqui na Rede Jovem Pan. Obrigado por estar com a gente. Tchau. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.